Bom, Conexão Tão Futura de volta ao vivo aqui pelo Canal Futura, agora para a gente falar sobre emprego doméstico. Com um mercado de trabalho com mais oportunidades, o emprego doméstico é cada vez mais raro. Aí vem o avanço da escolaridade, o crescimento do país, né, acabaram fazendo com que a taxa de desemprego nas ocupações de serviços domésticos despencasse de 6,2% para 1,9% aí nesse período compreendido entre 2003 até 2012. E aí a gente quer saber, isso é bom? Ajuda a melhorar as relações de trabalho entre patroas e empregadas? Então, quem nos ajuda a encontrar essas respostas e talvez até elaborar outras perguntas é o Leonardo de Assunção Melo, especialista em finanças pessoais, também professor lá da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, a Universidade do Estado do Rio, e ele ainda dá aulas na disciplina de Marketing e Serviços. Queria só lembrar que você tem duas maneiras de participar dessa conversa, pode ser pelo Twitter, @Canal Futura, nosso perfil lá, ou então por esse telefone que vai aparecer na tela agora, 0 operadora 21 3523 4098. Leonardo, obrigada por estar aqui conosco. Como é que as domésticas podem tirar proveito dessa situação, né? A vida mudou para elas, né? No sentido assim, deu uma guinada nessa direção aí, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, um prazer estar aqui. E as domésticas podem aproveitar de várias formas. Aquelas que ainda efetivamente querem continuar trabalhando como domésticas. Elas podem tentar, já que a gente tem maior acesso à educação, uma melhor qualificação, ou seja, se você, além de prestar o seu serviço de doméstica, você pode de repente agregar um serviço de cuidador de idoso ou um serviço de babá que remunera muito, porque as famílias continuam precisando desse tipo de serviço. Mas para isso ela faz o quê? Busca cursos, tenta se especializar de alguma forma? Sem dúvida nenhuma. A especialização é uma busca contínua de qualquer profissional. Ou seja, quanto mais você se especializa, maior será o seu retorno financeiro em relação ao salário. Por ser um especialista, você faz de primeiro e vai mais cedo para casa. Então, você tem qualificações para poder cobrar mais. Cobrando mais, você começa a ter acesso a outros tipos de serviços você mesmo. A gente já tem, ao analisar esse mercado, nós já temos domésticas que têm domésticas cuidando de seus filhos por conta do crescimento econômico e também de uma escassez de mão de obra nesse mercado. O fato de estar faltando domésticas no mercado, né, que também é meio como vira a manchete, assim, ou seja, a taxa de desemprego ter caído a tal ponto, é bom para o país? Olha só, se você pensar que o país todo ele foi... A nossa sociedade, como nós conhecemos hoje, foi organizada em cima da figura de uma doméstica em casa, e aquelas pessoas que têm efetivamente um profissional deste na sua casa, quando falta, a rotina da família fica muito complicado. Só que isso gera duas cobranças, pelo menos no meu entendimento, rapidamente. Uma, você tem que remodelar todo o papel da família, ou seja, as pessoas têm que se reorganizar, o homem tem que participar mais das tarefas de casa, as pessoas têm que correr atrás de outros serviços, porque a doméstica, como nós conhecemos, com o perfil que os números mostram, o que já aconteceu em outras economias, é uma tendência a acabar. E outra coisa que vai haver uma pressão, é uma pressão sobre políticas públicas. Porque já que nós temos a família, nós temos mulheres com filhos que precisam trabalhar, que são profissionais, que vão ter demandas muito maiores por creches, de repente por cuidadores de idosos ou por serviços de cuidado de uma forma geral, que o governo não consegue atualmente atender, e efetivamente vai ser necessário que esses serviços sejam ampliados para que nós possamos nos organizar de uma forma melhor. O país precisa estar preparado para isso. Sem dúvida nenhuma. Né? Isso é um fenômeno que isso você percebe em economias como a do Brasil, em economias de países mais desenvolvidos e economias emergentes. Você tem o setor de serviços cada vez mais crescente, o acesso à educação facilitado. Por conta disso, o profissional passa a ter a possibilidade de escolher, ou seja, eu posso ou não ser doméstico, eu posso ou não ser trabalhador do comércio em geral, eu posso ou não ser da indústria. A partir daí, você começa a realizar um sentido pessoal, ou seja, eu vislumbro a possibilidade de uma carreira. Eu posso, claro, que o emprego de doméstica já não é o meu ponto final, na verdade é o meu start, eu começo aqui. É o meio pelo qual eu vou conseguir fazer minha faculdade de Direito, vou conseguir fazer minha faculdade de Jornalismo, minha faculdade de Administração e conseguir uma carreira. Quem sabe as domésticas, como a gente às vezes brinca, né, as domésticas de hoje podem ser as líderes de amanhã de uma grande empresa. Isso daí não me surpreenderia isso. E como foi o ponto de partida para toda uma geração de domésticas que conseguiu dar outras oportunidades a seus filhos, né? Não, sem dúvida nenhuma. Você percebe isso até pelo envelhecimento do profissional, da profissional doméstica. Se você olhar os números, em 99 você tinha mais ou menos 50% das domésticas que tinham acima de 30 anos.
partir de 2009, esse número já cresce aí para em torno de 76%. Ou seja, você não tem uma renovação geracional. As jovens não estão entrando no mercado, por conta disso, o seu grosso de profissionais está envelhecendo e, como eu falei, é uma tendência natural. Eu não posso dizer que ele vai acabar, porque isso aí seria um exercício de futurologia muito apurado. Mas eu posso dizer que se a gente não pensar, já existe uma revolução e a gente tem que pensar como a gente vai lidar com essa revolução, assim como outros países já passaram por isso. Agora, essa situação acontece da mesma maneira em todo o país? Não, aí a gente vai ter as peculiaridades econômicas e sociais de cada um. O que efetivamente acontece agora aqui no Brasil, principalmente você vem de um crescimento muito grande, você vê que as pessoas, principalmente essa chamada nova classe C, né, são as pessoas que a gente ganhou praticamente 40 milhões de pessoas que passaram a consumir serviços que antigamente não consumiam. Então você percebe que essas pessoas, elas estão cada vez mais tendo a sensação de que podem e que vão chegar lá, entendeu? Isso é que eu acho muito importante, porque você acaba efetivamente tendo a possibilidade de escolha, e mais do que tudo, você vê que é possível você melhorar a sua condição social. Desculpa, gente, eu estava com um retorno aberto aqui do nosso blog que está transmitindo ao vivo. Já aproveito, então, para vender nosso peixe lá, falar aqui no conexãofutura.org.br. Você pode acompanhar esse programa ao vivo, caso você, pela internet, caso você não tenha uma televisão sintonizada aí no Futura. Bom, eu queria então chamar agora para essa nossa conversa aqui o Mário Avelino, que é da ONG Doméstica Legal, né? Ele é coordenador, inclusive, de uma campanha que vai estar no ar aí, nesse outro site aqui, que é o site deles, do Doméstica Legal, que é no Dia Nacional da Empregada Doméstica, né? Dia 27 de abril. Eles querem o quê? Chamar a atenção da sociedade para o futuro desse emprego, né? Que é isso que a gente está discutindo aqui agora. Então, olha lá, tá? Esse aí é o site deles, né, que é o domesticalegal.com.br, e o Mário Avelino já está na linha conosco. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Lígia. Detalhe um pouquinho para nós aí o que vocês querem com essa campanha, o que vocês estão esperando. Bom, vamos lá. A gente quer mudar a lei no emprego doméstico, mas que seja uma lei equilibrada, tanto para as domésticas, ou seja, melhorando os direitos dela, como também para o empregador, porque o empregador doméstico, ele é uma pessoa física, a grande maioria é da classe média, e a capacidade financeira deles não é que nenhuma empresa. Então nós temos, da mesma forma que o governo, hoje ele cria subsídios ou desonera a folha de pagamento das empresas, a gente está querendo que o governo diminua o custo de INSS do empregador doméstico de 12 para 4, e com isso também dá mais direitos às domésticas, que inclusive o ano passado a convenção da OIT, ela propôs a igualdade do trabalhador doméstico ao trabalhador seletista, mas para isso é importante que o empregador doméstico seja encarado também como gerador de trabalho e renda, para que ele possa cumprir a lei, senão nós continuaremos a ter informalidade em alto índice, né? Agora, Mário, o governo, na sua opinião, terá que fazer alguma medida para manter esses empregos domésticos? Sim, é importante já destacar na resposta seguinte. Primeiro, a informalidade no emprego doméstico hoje chega a 73%, então ela é muito alta. Então o governo hoje, de 7 milhões e 200 mil trabalhadores, só tem carteira assinada 2 milhões. E aí qual é a proposta? O governo diminui o INSS do patrão doméstico de 12 para 4, então diminui em 8%. Esses 8% torna o fundo de garantia obrigatório, e aí o empregador doméstico ele continua com 12 no total, sem aumentar o custo dele. Mas o que é importante, a doméstica vai ter salário família, vai ter fundo de garantia, seguro-desemprego, jornada de trabalho, hora extra, mas sem aumentar o custo de encargo do empregador. Com isso, os empregadores atuais que assinam carteira vão manter a carteira assinada e, principalmente, dar mais estímulo àquele empregador que não assina a carteira, para que ele passe a assinar. Então, para isso, Lígia, vai ter outras mudanças que o governo vai ter que fazer. Uma delas é da anistia da dívida do INSS daquele empregador informal, portanto que ele assine a carteira e recolha os últimos 12 meses de INSS. Uma outra medida também que nós estamos pedindo é que seja definido em lei a diarista,
para que acabe essa novela do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, ficar julgando quem é ou quem não é diarista. Então, propomos uma lei onde diarista é quem trabalha até 2 dias para o mesmo contratante, que recebe num dia, e não tem vínculo empregatício. Um outro item muito importante é que tem que haver multa para aquele empregador que, após todas essas medidas, continue desrespeitando o trabalhador doméstico, não assinando a carteira, não pagando os direitos trabalhistas. Então, acreditamos que com esse pacote, nós vamos poder ter uma lei do emprego doméstico justa para o trabalhador, melhorando os direitos dele. Mais justa e mais clara, né? Claro. Quer dizer, mais, com maior transparência, né? E claro que também signifique aí, esse mercado, a gente falava agora há pouco também, né? Há muita precarização nessas relações de trabalho, Sem dúvida, né? Então, sem demais. dúvida, é necessário mexer nisso. Mário Avelino, eu queria então só deixar o site de vocês, agradecer a sua participação mais uma vez aqui e deixar lá, porque lembrando, né, que a partir do dia 27 de abril, então as pessoas têm a chance, inclusive, de participar dessa campanha, né? Elas vão poder votar pela internet, é um voto eletrônico. O endereço, até corrigindo que você colocou .com, é domesticalegal.org.br. Curioso, porque colocando o com aqui, aparece o mesmo Não, site. também, mas é que essa votação, ele vai ser /vote. Ah, ok. Que a pessoa vai dar um voto, que ela, com esse voto, ela está propondo o seguinte: eu quero que esses projetos sejam aprovados. E um dado importante, Lícia, esses projetos de lei já foram todos eles aprovados no Senado Federal e estão há 2 anos e meio praticamente na Câmara e ainda não andou. Então, nós já poderíamos ter uma solução ao emprego doméstico. Estamos dependendo da Câmara, dos deputados federais. Então, esses votos serão encaminhados ao presidente da Câmara dos Deputados Federais e à presidenta Dilma Rousseff. Perfeito. Então, Mário Avelino, muito obrigada por suas informações mais uma vez. Sempre lembrando, né, então, que as pessoas têm a chance também de legislar, no bom sentido, né, a esse respeito. Deixa eu passar uma pergunta aqui também, Leonardo, pelo Twitter. A Caroline Soares, ela é de São Gonçalo, ela fala assim: a situação pode chegar ao patamar de países europeus, onde quase não há mais empregadas domésticas? Sim, se você imaginar o crescimento econômico como nós temos observado, e cada vez mais você vai ter, a gente imagina que os serviços que antes eram prestados por domésticos vão ser prestados por empresas especializadas, ou seja, você vai ter a lavanderia, você vai ter talvez uma empresa de serviços que venha, faça o serviço de limpeza na sua casa. É uma tendência natural esse mercado se organizar, até porque, como o Mário havia falado, o custo vai aumentar, porque você vai ter cada vez menos profissionais, cada vez maior demanda, então você vai efetivamente aumentar o custo de contratação desse tipo de profissional. Mas eu entendo e acredito que aquela profissional que nós víamos há anos atrás vai ser extremamente raro, até por uma revolução, porque não é só do mercado doméstico, é da mulher como um todo, de uma sociedade como um todo. Aqui tem um comentário que chega aqui agora pra gente, do Mário. Não, ainda não chegou, diz aqui. Tá, em segundos chega aqui pra gente. Agora, vamos entender também um pouquinho, a gente até falou, né, o acesso à educação, a gente falou um pouquinho de crescimento da economia, não chegamos a citar distribuição de renda, que eu imagino que esse seja também um dos fatores, né, pra gente entender um pouquinho como é que a gente chegou nesse contexto. Olha, né, só como isso é curioso, né, o Brasil só é um país de contrastes. Se você analisar os últimos números da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, foi feita uma pesquisa aqui com 11 países aqui na América Latina e o Brasil ficou em oitavo lugar. Ou seja, ele pegou a média do rendimento dos trabalhadores e viu o quanto representa percentualmente o salário da doméstica nessa média. O Brasil ficou em oitavo lugar com 37,7%. Ou seja, a doméstica no Brasil, ela ainda ganha muito pouco. A gente tem aí 93% do mercado são mulheres e elas ganham em média um salário mínimo ou próximo a um salário mínimo. Então a gente, em termos de distribuição, a gente tem muito que melhorar. Claro que a gente tem que melhorar também. A gente percebe que nos grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e algumas outras capitais, você já tem um aumento da renda média deste trabalhador. São vários os fatores que levaram a isso, mas como até por ser professor, eu percebo isso dentro da sala de aula, eu vejo que existe, quando você você oferece educação às pessoas, ou você possibilita que essas pessoas entrem no mercado de estudos e
e comecem a vislumbrar a possibilidade, rapidamente essas pessoas começam a aferir rendas maiores. Então por que você vai ficar restrito de repente ganhar um salário mínimo? Você pode ganhar 2, 3 ou mais, entendeu? É claro que temos profissionais que são dedicadas a isso, que merecem todo o nosso respeito, mas você também tem que entender que muitas delas querem um reconhecimento social, ou seja, eu quero ter uma carreira. Eu quero ter uma carteira assinada, eu quero chegar em algum lugar e ser respeitado, eu quero estar numa empresa, numa reunião, fazer parte de uma organização. Muitas delas têm esse sonho. Mas dizendo isso, você também afirma que não há realização no emprego doméstico? Não, eu entendo que há. Porque eu já tive a possibilidade de conversar com pessoas que são felizes e realizadas nessa profissão. A gente não pode esquecer esse contingente de pessoas. Mas o que a gente percebe é que antigamente você tinha quase que uma cena. A mãe era doméstica, as filhas principalmente de camadas menos abastadas, mais populares da sociedade, elas tinham como continuidade a função de doméstica. Hoje em dia a gente já vê que isso não acontece. Agora tem um comentário aqui do Mauro Silva, ele fala assim: com o crescimento econômico, as empregadas domésticas que ganham um salário melhor estão contratando empregadas domésticas para trabalhar nas suas casas. Isso é uma tendência, Leonardo? Sim, eu já tinha mencionado comentado, porque isso. É uma coisa que chama muita atenção. A gente que analisa o mercado de serviços é o máximo, porque você tem um prestador de serviço contratando outro, ou seja, você prova em números o crescimento econômico do país. Você tinha uma camada da população que era contratada para atender uma demanda da classe média antigamente, que elas pertenciam à classe menos favorecida, e hoje em dia essas pessoas já têm profissionais cuidando da sua casa. Ou seja, você vê que o crescimento econômico permite uma série de coisas, e um deles é esse tipo de inclusão. Essas pessoas estão querendo mais, precisando mais, e mais do que tudo, que eu acho legal quando você conversa com pessoas que principalmente eu vejo isso lá na UERJ, quando a gente conversa com alunos que às vezes são o primeiro diploma da sua família, você vê o brilho nos olhos, ou seja, é a realização de um sonho de uma família. Você começa a ter projetos de família, coisas que em outros países já existem há muitos anos. Bom, aí acho que vale a pena a gente falar também um pouquinho do perfil dessa empregada doméstica de hoje, né? Quem é que ainda se mantém, porque essa situação ainda vai acontecer e ainda vai demorar um tanto, né, para acontecer. Foi aquilo que eu já tinha comentado com você. Existe um envelhecimento claro no populacional do profissional doméstico. Então você, como eu falei, em 99, você tinha uma média de 51% das profissionais domésticas tinham acima de 31 anos. Em 2009, esse percentual já vai para 76%. Porque você não, como eu falei, não existe uma renovação geracional. As meninas mais novas não querem ser domésticas. Às vezes elas estão migrando para outro tipo de serviço. Por exemplo, babá, é comum você achar babás que ganham 3, 4, 5 mil reais. Porque as famílias continuam demandando serviços. O que existe hoje em dia é a procura, às vezes, de um profissional especializado. Então você tem o mercado de babás, a nossa população vem envelhecendo, ou seja, são pessoas que demandam mais serviços, serviço de atendimento médico, serviço de acompanhamento, serviço de cuidadores. Então você tem a migração natural desse profissional que já trabalhava na sua casa para outras áreas, que além de tudo pagam melhor por menos tempo de trabalho. Agora, chama atenção esse alto número de informalidade, né? E aí também, quer dizer, fica meio que pedagógica essa relação, né? Quer dizer, que se a classe média contrata uma profissional, e essa profissional contrata uma terceira pessoa para ficar na sua casa, né? Onde ela não tiver esse bom exemplo de como tem que ser essas relações trabalhistas, ela também não vai aplicar para essa terceira, né? E aí fica uma cadeia cada vez pior. É interessante você analisar esse ponto pelo seguinte: muita gente pergunta, poxa, mas Léo, por que então que leva um grau grande de formalidade? Se você tem, num universo, como o Mário falou, de 7 milhões e 200 mil trabalhadores, você tem somente 25, 26% de trabalhadoras com carteira assinada. É um quarto desse mercado. Muitas coisas levam a gente a entender, são muitas as explicações. A gente tem uma questão cultural, onde você não é valorizado esse tipo de trabalho, porque as pessoas acham que é um trabalho simples, é um trabalho comum, qualquer pessoa faz. Você tem uma dificuldade do governo em fiscalizar, como por exemplo, o governo pode chegar na empresa e pedir a carteira de trabalho de todo mundo, mas ele não pode chegar na casa das pessoas sem autorização delas. Então, assim, ele não tem como entrar na casa das pessoas e checar se aquele trabalhador está sendo pago de acordo com como tem que ser. E outra, como ele falou, como o Mário havia relatado, o custo disso. As pessoas que empregam esse tipo de mão de obra são pessoas comuns, são pessoas físicas. Então, qualquer aumento na mão de obra, todo o custo que vem junto com a mão de obra, ele impossibilita a contratação ou gera margem para a informalidade. Entendeu? Que é muito ruim, efetivamente.
E hoje, nessa migração, quer dizer, ao passo que isso vem aumentando, né, e você tem uma taxa de desemprego baixa, essas moças que hoje trabalham nas casas de família, elas vão para algum local, né? Para onde você vê ocorrer essa migração? Para qual setor da economia? A gente depende. Se você antigamente, quem alimentava muito o mercado de domésticas no eixo Rio-São Paulo, posso botar aí a região sul, eram as pessoas que vinham do Nordeste, né? É uma região que tem apresentado um crescimento econômico muito grande por conta de investimento em obras de infraestrutura e principalmente a industrialização daquela região. Então, essas pessoas que antigamente vinham para aqui, para o eixo Sudeste-Sul, elas estão voltando para a sua terra natal para trabalhar na indústria, no comércio. Eu tenho um exemplo pessoal de uma pessoa que trabalhava para a minha família, que ela conseguiu custear o seu curso de enfermagem e agora ela é uma enfermeira formada. Então, assim, é notório a migração para o setor de serviços, aí você vai para variados, você vai para o serviço de saúde, você vai para serviços de comércio, contrata muito, e você efetivamente tem uma demanda da indústria, porque efetivamente sempre tem, principalmente em momentos de crescimento econômico. Às vezes você vê uma moça que tem mais habilidade para manicure, então ela vai trabalhar no salão, né? Foi bom você ter tocado em manicure. Há pouco tempo eu estava conversando com um casal, que o marido dela é militar e a esposa era empregada doméstica. E ela era um trabalho muito cansativo, como ela morava longe do emprego, ela tinha que ficar alguns dias fora sem ver os filhos e tal. E eles se organizaram a ponto dela fazer um curso de manicure. E hoje em dia ela trabalha num salão próximo à casa dela, que ela antigamente ganhava um salário mínimo um pouco mais do que isso, e hoje em dia ela consegue ganhar 4 vezes mais. Ou seja, há pouco tempo eles conseguiram comprar casa própria. Então é o tipo de atrativo que não tem como você lutar contra. Você tem um setor de serviço, o bom do serviço é que você quase que é dono do seu negócio, ou seja, você presta o serviço, você de corpo presente, então se você quiser ganhar mais, você trabalha mais. O que no caso da doméstica fica um pouco limitado, porque ela trabalhando muito ou pouco, o salário dela não vai alterar. E impossível também quadruplicar, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Aí você pode me perguntar, Léo, mas o mercado de diaristas. O que a gente tem percebido, efetivamente, é uma migração muito grande para o mercado de diaristas, mas quando você analisa efetivamente o ganho destas diaristas em relação às domésticas, na média, não ultrapassa R$50, na média. Então, assim, parece que é uma grande vantagem, mas não é. E se você levar em consideração que a doméstica com carteira assinada, ela tem todos os benefícios sociais, licença maternidade, você tem seguro-saúde, uma série de coisas, esse valor monetário de R$50 não vale muito a pena. Lembro que isso é uma média, tá? Esse cálculo aí, ele está considerando tudo isso. Tudo isso. Então, assim, o ideal seria, claro, a gente está considerando diarista aquela que tem trabalha mais de uma residência, se ela efetivamente conseguir a carteira assinada. Se ela conseguir a carteira assinada, automaticamente ela consegue ganhar mais. E outra coisa que a gente observa em relação à carteira assinada é que é muito da proximidade da relação, ou seja, a maioria das trabalhadoras que têm carteira assinada são aquelas que ou moram na residência, que hoje em dia é um número residual, é muito pequeno, a representatividade de 3% do mercado de domésticas, ou aquelas que são... Que é uma herança do Brasil colonial, né? Quase que isso. E são as mais exploradas, porque você efetivamente é um servo de tempo integral e você não recebe por isso. A primeira a acordar e a última a dormir. A última a dormir. Né? E assim, como ela está ali, você às vezes, como eu falei, a nossa sociedade foi construída em cima dessa figura. E você vê jovens hoje em dia, eu lido com eles lá na faculdade, eu sei que alguns têm essa empregada que é de anos, ou seja, faz parte da família, que a família tem uma preocupação justamente por dar valor, algumas obviamente, por dar valor a esse profissional, pagam um plano de saúde, diminuem a jornada de trabalho, no sentido de tentar retribuir todo aquele investimento de vida, porque não foi só um investimento de trabalho, mas foi um investimento de vida, porque muitas vezes essa profissional deixou a sua família para trás no intuito no sentido de ajudar aquela família a criar seus filhos e se manter organizado. O Gustavo Beato participa aqui e a última, infelizmente a última participação que a gente pode dar aqui. O Gustavo Beato, qual é o diferencial hoje de uma empregada doméstica no mercado de trabalho? O que elas hoje fazem para se destacar no setor? O Gustavo Beato, se for quem imagina, meu aluno, um abraço para ele, gente da melhor qualidade, foi meu aluno de engenharia. Aquilo que eu falei, o que a profissional doméstica pode efetivamente se qualificar se ela conseguir, de repente, faz um curso de culinária. Ela, além de prestar o seu serviço de doméstica, ela pode ganhar um extra para fazer jantares, almoços, festas de finais de semana. Ou você pode, como eu falei, se você, além de doméstica, você for babá,
você trabalha as suas 8 horas diárias, você faz um extra que você ganha como babá. Ou seja, você tem... para ser cuidadora de idosos. De também, idosa, a um mesma coisa, porque, como eu falei, a gente tem uma população idosa crescente. Por conta disso, demanda muito serviço. Entendi. Se você demanda serviço, efetivamente, você tem lugares para mão de obra, para ser empregado. Leonardo, muito obrigada por suas informações aqui, viu? Nada, prazer. A gente volta, então, terça-feira, 2h30 da tarde. Até lá.